Fala pessoal, tudo beleza? E aí, como é que vocês estão? Agora a gente consegue pelo menos se ver um pouquinho melhor. Bom, a gente finalmente acabou a parte da antiguidade, beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, não deixe passar, manda mensagem e vamos correr atrás, beleza? A gente vai começar agora a Idade Média, isso mesmo. A galera tá lá bem ansiosa aí pra começar a Idade Média. E eu esqueci de colocar pra gravar. Bom, a gente vai começar agora a Idade Média. Sei que muitos estavam aguardando, mas eu já vou começar falando o que vocês esperam ver, não é mesmo? Agora, o que vocês imaginam quando pensam em Idade Média? Deixa eu fazer umas apostas. Primeiro, cavaleiros. Vocês devem imaginar aqueles caras cheios de armadura, com uma espada gigante, um escudo numa mão, cabelo ao vento. Vocês devem pensar naquelas espadas mágicas, espadas magníficas, todas detalhadas, com trabalho ornamental. Os castelos, vocês devem pensar nos castelos, aquela coisa grandiosa que habitava todo, que abrigava todo mundo e que tinham andares e mais andares. As batalhas épicas que deveriam acontecer, os cavaleiros passando assim, cortando a cabeça dos inimigos, o fogo pegando. E a batalha contra os dragões, óbvio, não dá pra pensar em Idade Média sem pensar em dragão. Bom, de tudo isso, a única coisa que consegue ser mais real é os dragões. Não, mentira. São os castelos. Os castelos realmente são muito grandiosos nessa época, é porque você começa a construir grandes muralhas de pedra para se isolar do mundo. Então, as outras começam a ser mentira. Vamos começar pelos dragões. Dragões não existem. Espadas mágicas. Elas também não existem, infelizmente. Na verdade, as espadas, a ideia que a gente tem é que são coisas muito grandiosas, mas na verdade elas começaram muito simples. Era um objeto simples, um metal torcido e afiado para você cortar ou espetar o seu adversário. Então não era... Essas espadas mais trabalhadas que a gente vê eram coisas muito, muito difíceis de se encontrar. Normalmente a população nem tinha espadas. Os camponeses, quando tinham alguma batalha, lutavam com foices, paus, pedras e o que desse para bater no outro. A ideia de uma espada bem trabalhada não é algo que era comum de encontrar, que você encontrava no primeiro ferreiro que você ia, beleza? As grandes batalhas também, elas não eram tão grandiosas assim não. Primeiro porque não tinha dragão, então batalha sem dragão já não fica legal. E normalmente nessas batalhas, quem mais morria eram os camponeses, porque os camponeses não tinham condições de ter uma boa armadura, um bom equipamento. Como eu disse, normalmente eles estavam com foices, com utensílios que eles usavam para cuidar da terra. Quem tinha espadas e algum tipo de armadura melhor, que não é aquela armadura do nosso pequeno guerreiro que está aqui na tela, eram alguns cavaleiros, mas nem todos ainda. Então normalmente as pessoas colocavam cocô. Isso, passava cocô na espada, porque a hora que você fizesse um corte no inimigo, a chance de infeccionar ele e morrer de infecção era alta. Pois é, as pessoas morriam mais de infecção do que de batalhas. E por último, os cavaleiros, que como eu disse, existiam. Claro, mas eles não tinham esse tipo de armadura. Esse tipo de armadura é muito mais fictício, muito mais fantasioso. As armaduras eram muito mais simples, era principalmente a cota de malha, que são vários elos de metais entrelaçados, certo? Para fazer uma proteção. Essa armadura que a gente chama de full plate, que é quando você tem um peitoral, as ombreiras, é muito difícil de existir. E normalmente, pensa, imagina o peso que devia ser. O cara era muito mais pesado que o Homem de Ferro. E não tinha um motorzinho para fazer as partes se mexerem. Então ele era praticamente um tanque de guerra. Era o tanque de guerra da época. Ele não era exatamente um cavaleiro mais funcional, beleza? Então a gente coloca um selo aí de mentira. Maior parte das coisas que você imagina sobre a Idade Média é mentira. Sim, infelizmente, desculpa estragar a infância da maioria. Mas, por que a gente tem essa ideia de que a Idade Média é algo fantástico, sendo que na verdade era só um bando de camponeses com medo da ira de Deus? Bom, porque é um mito de origem da Europa.
Toda a ideia de formação dos estados nacionais da Europa vem dos pequenos reinos que começam a se formar. Então o reino da França começa a tomar forma, o reino da Inglaterra, os reinos germânicos, certo? Então tem um mito, tem uma magia em você pensar que eles surgiram de obras grandiosas, beleza? E como por muito tempo a Europa foi o centro da informação e do conhecimento do mundo, se é que não é quase até hoje, a gente compra muito, importa muito essa ideia de Estado Nacional que eles tinham. Então, o nosso mito criador mesmo, quando você for ler um pouco de Iracema, por exemplo, do José de Alencar, você vai perceber que o índio brasileiro ele é muito romantizado. Ele parece, se você tirar a ideia de índio e colocar um cavaleiro de Idade Média, funciona perfeitamente, porque é assim que eram contadas histórias, pareciam que tinham cavaleiros incríveis, e não é bem a realidade, a gente sabe. E claro, se você está tentando vender um produto, é muito mais legal passar uma ideia de cavaleiros absurdos matando dragões, que simplesmente uma galera que ficava trancada em casa. Beleza? Então, conhecendo um pouquinho mais de Idade Média, vamos nos aprofundar. A Alta Idade Média vai ser a primeira parte desse momento histórico que a gente vai estudar, que vai do século V até o século XI. Ela começa principalmente depois da queda do Império Romano do Ocidente, lembrem-se disso, do Ocidente. E tem-se início com as invasões bárbaras, certo? Lembram que o Império Romano estava enfraquecido, não conseguia mais manter suas fronteiras e diversos reinos bárbaros começaram a se formar. Os outros povos começaram a retomar os seus territórios, derrotar os romanos e formar grupos de influência ali dentro, principalmente baseado na estrutura militar. Outro fator importante eram as vilas. Lembram-se das vilas? As vilas eram aquelas organizações romanas onde você tinha um grande proprietário de terra com funcionários trabalhando para ele. Bom, com a queda do Império Romano, as vilas tornaram-se de extrema importância na organização social, porque as cidades que detinham o centro de importância agora não existiam mais. Então, você tinha pequenos grupos isolados em várias partes do que era Roma, que tinham um poder político centralizado ali dentro, mas não tinham um poder central que controlava todas. Dessa forma, começaram a se surgir essas estruturas baseadas no proprietário da terra, que ele que mandava e dependia exclusivamente da defesa dessa terra contra invasões bárbaras ou invasões de outras vilas, certo? Com essa estrutura militar, isolacionista e que dependia do vínculo entre pessoas capazes de proteger e pessoas que podiam te alimentar e dar proteção, surge o feudalismo. O feudalismo é o sistema político que marca a Idade Média, beleza? Então nós temos como característica o poder na mão dos grandes proprietários de terra, que vão se tornar as figuras de reis, que a gente vai ver um pouquinho pra frente. Você vai ter saques, então, um período de extrema violência. A chance de você sair da proteção do lugar onde você mora para ir para outro lugar é zero. As ruas estão infestadas de bárbaros, de bandidos, de pessoas que tentam tomar o que é seu, e que é praticamente uma terra sem lei. Então é muito mais seguro você ficar trancado dentro do seu feudo. E é nessa época que começam a surgir os contos que falam que na floresta há o lobo mau, na floresta há as bruxas, na floresta há perigos. É um jeito de você ensinar as crianças desde cedo que não se deve sair de casa, beleza? E por último temos a decadência das cidades, já que os feudos vão começar a ganhar mais importância, as cidades vão começando a deixar de ter importância, elas vão começar a ser mais esquecidas. E aí nos leva agora ao sistema principal do feudalismo, que é chamado suzerania e vassalagem. Agora é um momento muito importante, eu peço que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque eu sou um proprietário de terra. Todas essas terras aqui são minhas. E eu preciso de pessoas que trabalhem nela. Então eu começo a recrutar algumas pessoas para trabalhar para mim, mas ainda assim eu tenho muitas terras e eu não tenho nem como trabalhar todas, nem como defender as pessoas que estão trabalhando para mim. Então eu preciso de pessoas que tenham soldados ou que tenham capacidade de defender a terra e os trabalhadores. E assim eu, como um pequeno rei, vou procurar um vassalo. Quem que é o vassalo? É alguém que tem uma menor importância do que eu, que não tem as terras,
mas tu pode me auxiliar na defesa da minha. Então, a pessoa precisa de terra, precisa de um lugar para morar, e eu preciso dos serviços dele. Então é aí que surge o vassalo. O vassalo vai se chegar, vai se dobrar a mim e vai prometer que vai cuidar da minha terra. Então eu sou o suzerano e essa pessoa é o vassalo, beleza? E esses vassalos, por sua vez, podem se tornar suzeranos, recrutando pessoas para trabalhar em outras porções de terra. Então eu vou colocar aqui a imagem para vocês, beleza? Imagina que toda essa terra que está aparecendo é minha, é do suzerano principal, é do rei. Então eu reparto essa terra em alguns pedaços e cada uma eu dou para um vassalo. E esse vassalo acaba recrutando camponeses ou alguns outros vassalos. E quando o meu reino entra em guerra com outro, eu convoco os meus vassalos e os meus vassalos convocam os vassalos dele. E assim a gente tem a composição dos exércitos para defender as fronteiras e o interesse do meu reino perante os demais que estão se formando também. E dentre os reinos a gente vai estudar o Reino Franco. O Reino Franco ele se forma na região da Gália, que é a atual França, então é a origem do reino francês. E ele tem início ali principalmente com o rei Clovis, que é da dinastia Merovingia. Qual que foi a grande sacada da dinastia Merovingia? Bom, ele percebeu que ele precisava recrutar mais pessoas. E a melhor forma disso era se apegar à última instituição romana que ainda tinha força. A última instituição romana que ainda tinha força era a Igreja Católica. A Igreja tinha conquistado muito poder no final do Império Romano. Dessa forma, o rei Clovis se alia e começa a dar importância para o clero, na vida dos camponeses e na tomada de decisões políticas. E a igreja começa a apoiar o rei falando: oh, ele é o legítimo herdeiro, ele que deve comandar as pessoas. Então apoiem ele. Votem no Clovis, viu? Votem no Clovis. Dessa forma, o Clovis começa a ter um apelo popular muito grande. As massas, que eram extremamente religiosas, acabavam por segui-lo, ok? Então, nessa época, você começa a ter a formação dos pequenos condados e esses pequenos condados começam a se aliar ao Clovis. E aí você começa a ter títulos de nobreza, como por exemplo, o Clovis era o novo rei, era aquele que foi designado por Deus, através da igreja, a governar o reino da Gália. Então, aquele condado já tinha um líder, esse líder se tornava um vassalo do rei Clovis, que era o suzerano, e nesse momento surgia-se um título de nobreza. Aquele que cuidava de um condado era um conde. Aquele que estava abaixo era um visconde. Então você começa a ter esses pequenos títulos surgindo e que vão ter uma grande importância daqui pra frente. Beleza? Mas, como nada na vida é pra sempre, aí uma hora a dinastia Merovingia chega ao fim. E como ela chega ao fim? Bom, tudo começa com uma figura de um cavaleiro, de um defensor, que era o Carlos Martel, beleza? Ele era um cavaleiro extremamente habilidoso e que começou fortemente a lutar contra os invasores islâmicos. Calma, a gente vai chegar no Islã, a gente já vai contar o que eles estavam fazendo próximo à França, beleza? Mas por enquanto vamos ficar com essa informação. Eles estavam invadindo, era um problema, e o Carlos Martel combate e começa a conquistar grandes vitórias contra os inimigos muçulmanos. E aí ele começa a ter um apelo popular muito grande e a igreja começa a apoiar o Carlos Martel, porque o Islã começa a ser um grande inimigo da igreja católica. Onde já se viu uma outra religião que se diz mais importante do que a igreja? Jamais isso não é permitido. A Idade Média, a gente tem a igreja católica como algo, um poder religioso supremo, beleza? Então, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Ok. Então, Carlos Martel, com esse apoio da igreja, ele começa a ter importância. E seu filho, Pepino, sim, Pepino. Pepino o Breve. Não é qualquer pepino, é o Breve. O Pepino, ele
quando nasce, o seu pai morre, ele começa a reivindicar para si o trono, dizendo que ele tinha parente. Ele falou, não, cara, óbvio que eu sou parente do rei. Eu sou primo, do seu tio, do seu primo. Eu tenho sangue real nas veias. E como a figura da família, né, a figura do Carlos Martel, tornou-se mais relevante, de certa forma, politicamente, do que a da própria dinastia merovingia, a população apoiava e a igreja também falou, não, é uma boa colocar esses caras no trono porque eles vão caçar o Islã, eles vão caçar os muçulmanos. Então, por que não? E aí, eles depõem a dinastia merovingia e Pepino o Breve torna-se rei. Ele tem uma justificativa para assumir, uma justificativa não só militar, mas uma justificativa divina através da igreja. Isso é extremamente importante porque é o que dá o grande apoio das massas, certo? E a partir daí, com essa aliança poderosa entre o rei e a igreja, você começa a ter a cobrança do dízimo, que é a 10ª parte da sua produção. 10% daquilo que você produz como camponês é destinado à igreja, fora as diversas outras taxações que a gente vai ver mais pra frente, ok? E também nós temos a defesa do Ducado de Roma e o início do patrimônio de São Pedro. O que é isso? Bom, Roma caiu. Roma do Ocidente não existe mais, mas a igreja continua firme e forte. E então eles começam a perceber que não dá mais para contar com a defesa de um império romano, certo? Então eles começam a fazer os seus próprios feudos, o próprio território pertencente à igreja, que é chamado Patrimônio de São Pedro, ou os Estados Papais, os Estados Pontífices, ok? Isso vai ser muito importante mais pra frente, quando a gente começar a ver a formação do Reino da Itália. Então, chegamos à figura de Carlos Magno, que é filho do Pepino o Breve, que foi um rei que conseguiu expandir o domínio da França, ou do Reino da França que estava se formando. Através dessa aliança entre clero e exército, ele conseguiu levar o cristianismo para outros povos bárbaros que não acreditavam ou que não estavam sob o domínio do Reino da França. O rei, o Carlos Magno, era aquele que tinha o direito divino de governar. A igreja apoiava, o Papa apoiava, que é a figura mais importante dentro da Igreja Católica. Ao ponto de que o Papa Leão III intitulou o Carlos Magno como imperador de Roma, que nem existia mais, mas intitulou como imperador de Roma e deu-se início ao Sacro Império Romano Germânico. Então era a justificativa perfeita para o Carlos Magno sair conquistando tudo. E foi assim que ele expandiu seu território, certo? E teve como missão a cristianização dos outros povos, ok? No entanto, tudo que é bom dura pouco. E com a morte de Carlos Magno, os seus filhos dividiram o seu reino em partes menores e nenhum deles teve o mesmo apoio popular do pai. Então, o reino acaba por fragmentar-se e formam-se pequenas outras regiões. E é isso também que marca a Idade Média, pequenos reinos, um lutando contra o outro, para conseguir um pouco de influência um pouco maior, mas mesmo assim, todos com medo de sair de casa, igual estamos agora. Aqui nós podemos ver o Império Carolíngio, que é a dinastia que assume depois da Merovingia, beleza? Então a gente vê que teve uma grande conquista, um grande avanço dos reinos francos. E aqui a divisão desses reinos após a morte de Carlos Magno, ok? Mas professor, e a Igreja Católica nisso tudo? A Igreja Católica já era muito fortalecida e estruturada desde o século III, certo? Então nós temos uma hierarquia bem definida, onde você tem padres que servem diáconos, que servem os bispos, que estão abaixo dos arcebispos, que respondem ao Papa, ok? Então esse é chamado o clero secular, que é a estrutura principal, é a medula espinhal da Igreja Católica, sendo o topo o Papa, a ordem dele é máxima. E a partir disso surgem ramificações, que é chamado o clero regular. O clero regular são os monges, são as ordens franciscanas, as ordens... não lembro todas, perdão. Mas é a parte dos monastérios, onde
esses membros do clero se isolam, seguem normas que foram redigidas ou ditadas normalmente por uma figura importante da Igreja Católica, por um santo, como os augustinianos ou franciscanos, beleza? E eles seguem um estilo de vida recluso. E eles são os principais pela conversão dos povos bárbaros, são os que têm a missão de ir lá e educar os outros na fé cristã, certo? Então você tem essa divisão do clero, beleza? Eles não brigam entre si, mas é importante entender que nem todo clero é único. O clero não é único dentro da estrutura da igreja, você tem algumas repartições. Mas não importa se você era um monge, um padre, um bispo, o que importa é eles eram privilegiados. Sim, eles detinham toda a fonte de conhecimento, os livros, as riquezas, a arrecadação dos dízimos. Então a igreja era sim muito privilegiada, eles tinham acesso a conhecimento, a alimentação e por aí vai. E além disso, eles tinham uma grande influência política dentro das cortes. Eles palpitavam constantemente sobre que caminho ou que guerras que deveriam ser travadas, porque algumas guerras eram justificáveis, como a guerra contra os muçulmanos, mas você não deveria lutar um cristão contra cristão, a menos que você achasse uma desculpa qualquer, como por exemplo, ele é menos cristão que eu. Ah não, aí tudo bem, aí pode lutar. E por conta disso, pelo conhecimento começar a ficar na palma da mão da igreja, o conhecimento para de se disseminar. Então a população começa a ser completamente analfabeta, começa a depender unicamente do que a igreja ensina para essas pessoas. Então você começa a ter um ensinamento muito mais religioso do que político, social. E você também começa a ter a igreja ditando a rotina. Então você sabia que estava na hora de rezar porque o sino da igreja tocava, você sabia que estava na hora de pagar o dízimo porque a igreja cobrava, certo? Então você não tinha uma liberdade muito grande dentro dessa sociedade porque a igreja controlava tudo. E assim nós chegamos na estrutura social, que é a nobreza na ponta, então o rei e os seus condes, viscondes e por aí vai. O clero abaixo, porque era tão importante que detinha a maior fonte de conhecimento e de terras também. E por último, claro, os camponeses, assim como os plebeus, que sustentavam tudo isso trabalhando a terra e se fudendo pra cacete. Beleza, galera? Então, por hoje essa aulinha vai ser só isso. Eu vou deixar as referências de algumas outras coisas para vocês olharem aqui embaixo ou no Classroom. E qualquer dúvida, estamos aí. Beleza? Um bom isolamento para vocês e até a próxima. Tchau!